queria deixar alguma recomendação. Por que é que nós até hoje ainda resistimos em aceitar as orientações do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam? O que é que nós temos? Qual é o problema que nós temos com o nosso querido Nabi alayhi salatu wassalam? Quando o Nabi alayhi salatu wassalam nos dá uma orientação, por que é que nós somos relutantes em aceitar a orientação do Nabi alayhi salatu wassalam? Por que é que tratamos assim o Nabi com toda esta violência e agressividade? Estimados irmãos, todos nós, quando morre alguém, vamos ao cemitério. Já viram o que é que acontece lá no cemitério? Quem quiser pode ir aqui só para o Lhanguene. Fica lá no canto e olha para o conjunto das campas dos muçulmanos. O que é que vais ver? Maior parte das campas estão cobertas de mármore e tem uma elevação acima de 1 palmo, em que parte do sunnati do Nabi encontram que uma só quando morre temos que colocar lápides de mármore, tudo aquilo para mostrar o quê? Para mostrar que somos ricos, para mostrar que podemos, para mostrar que gostávamos muito daquela pessoa que morreu, numa altura em que quando ele estava aqui no mundo, estava sozinho, estava no hospital, estava sozinho, nunca viveu numa casa de mármore. Só quando morre é que vamos comprar mármore para ir lá colocar na campa dele. Hipocrisia. O que é que nós queremos mostrar ao mundo com esta nossa prática? O que é que nós queremos dizer? Ou quando seguimos as orientações do Nabi, que o qabr não se pode construir sobre o qabr, levanta só 1 palmo para dar sinal de que aqui há um qabr. Muitos de vós vão fazer hajj, nunca foram visitar as campas dos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam. Aqueles são mais inferiores do que nós. É só olhar para os nossos cemitérios. Aquilo que Allah proibiu de esbanjamento, nós nem os mortos deixamos descansar. Eu vou avançar com uma proposta, mas sei que vai vos incomodar muito. Daqui a pouco vamos ouvir N coisas, mas não se preocupem, estimados irmãos. Nós aprendemos a desenvolver escamas de ferro para aguentar com esses embates todos. Se nós pedirmos um muçulmano que fez isso, talvez fez por ignorância, não sabia. Ou talvez alguém da família fez sem o seu consentimento. Se pedirmos a ele que, olha, vá agora para a campa do seu familiar, vá demolir todo aquele pecado que está por cima do campa e reduz a campa nos moldes em que o Nabi alayhi salatu wassalam ensinou. Vamos fazer? Estimados irmãos, inshallah na mesquita é fácil. A prática mostra o contrário. Sabem por que as pessoas não vão? Temos medo, se formos demolir à noite o espírito do nosso familiar há de vir lá em casa. Shirk. Estimados irmãos, aquele dinheiro que gastam para fazer aquelas construções, deviam tirar sadaqa a favor daquele mayit. É mais digno do que aquilo que nós estamos ali a fazer. Hoje você vai para o cemitério, consegue ver a campa de um pobre, a campa de um rico, a campa de alguém da elite e a campa de uma pessoa simplesmente um Zé Ninguém, só pelo brilho das campas. Deixemos isto, estimados irmãos. O que o mayit precisa é do nosso dua, o que o mayit precisa é das ações que ele praticou. Não é mármore, por mais que você ponha diamante aqui em cima, são os banjamentos que Allah detesta.